Vou fazer aqui uma demonstração rápida do tipo de preenchimento que normalmente eu faço utilização para estar ganhando tempo de impressão e economia no filamento. O pessoal normalmente não faz esse tipo de configuração, acaba utilizando mais a configuração padrão e não se atenta à questão do preenchimento e acaba gastando muito material desnecessário, tá? Preenchimento no Orca Slice está situado aqui na aba resistência, né? Aqui no campo de preenchimento, a quantidade de preenchimento e o tipo de preenchimento. Aqui você tem vários tipos de preenchimento. O que eu mais utilizo nas minhas peças de Action é o preenchimento relâmpago. Peças mecânicas eu utilizo ou o giroide ou a grade. O giroide para peça maciça é na faixa de 50 a 70%, tá? Porque se eu botar aqui, ó, 80% giroide, eu vou mudar aqui, eu vou mandar fatiar. O 80%, se eu não me engano, ainda até é viável, mas passou disso ele acaba criando apenas linhas e vamos lá. Se fosse uma peça mecânica em 80%, vocês podem ver aqui, ó, fica legal. Fica uma peça extremamente resistente, tá? Apesar de que ter essa separação aqui, fica muito resistente, tá? E no caso aqui, se eu fosse fazer uma impressão dessa com um giroide, eu levaria aqui, ó, 4 horas, praticamente 5 horas para poder fazer essa peça. E teria um consumo de 45 gramas aqui para poder fazer essa peça. Como é uma peça pequena, ela tem apenas 10 centímetros, eu vou utilizar aqui o relâmpago. Mesmo se eu utilizar aqui 80%, ainda assim a quantidade de filamento é muito reduzido e a quantidade e o tempo também. Vocês podem ver, ó, que saiu de 5 horas para 2 horas. Aí, e a quantidade de filamento também, ó, é quase nada. Eu aqui no relâmpago, eu costumo utilizar aqui no máximo 30%. Já fica uma proporção boa. A peça não fica fraca. Eu estou usando aqui 2 perímetros e um extra. Então acaba criando 3 camadas de parede. Vocês podem ver que toda essa parte vermelha aqui é o preenchimento relâmpago. Aí vocês vão falar para mim, ah, mas aí como é que funciona? Aqui, ó, ele é um tipo de preenchimento que ele não precisa utilizar a peça toda. A peça fica praticamente oca, tá? Por ela ficar oca, aí como é que fica a parte superior? Esse tipo de preenchimento, ele só faz a parte do topo, ele começa a fechar a parte do topo. Tá vendo? Aqui, ó. Aonde tem parede que vai precisar fechar na parte de cima, ele vai criando as linhas e vai fechando, fechando, fechando até conseguir formular a camada superior. Quando chegar aqui mais no topo aqui, ó, ele vai fechar mais, ó. Ele vai fechando, ele vai fechando, vai fechando até criar a parede exata. Se fosse um cubo,
e eu fosse utilizar esse mesmo procedimento aqui, com esse preenchimento, ele também consegue fazer essa camada superior. Ele vai levar a mesma proporção aqui, ele vai pegar lá do fundo, ó, sem parede, sem preenchimento, e a partir da metade em diante ele já começa a fechar, ó. Aqui, ó, ele vai criando umas paredinhas ali, ó. Esse tipo de preenchimento é muito útil para economizar filamento, justamente em questão de teste, em peças de action que não precisa ter preenchimento completo. Você pode estar utilizando esse tipo de preenchimento que você vai ter uma peça boa, ó, aqui, ó. A partir dessa camada aqui ele já começa a fazer o fechamento lá, ó. Ele faz uma camada leve, que é onde que ele usa mais recurso do fan para poder deixar ela bem dura. Depois ele vai criando cobertura sobre cobertura até fechar a peça. Você tá vendo? Ó? Um cubozinho desse aqui, ó, levou 6 gramas, 7 gramas praticamente de filamento. Levou 22 minutos porque eu estou usando, eu estou fazendo uma peça aqui com camada 01, então ele está levando esse tempo todo aqui. Mas com relação a outra peça aqui, ela fica bem legal, consome pouco, tá vendo? De 4 horas, de 5 horas lá praticamente, ele passou para 2 horas e com apenas 17 gramas aqui de filamento. Valeu, gente. Isso aí é uma ajuda que eu estou passando para vocês aí, para vocês ter um recurso melhor de utilização aí com referência ao gasto com filamento. Valeu!